Boa tarde para todas e para todos. Hoje nós estamos em mais uma aula do programa de pós-graduação em Direito da pós-graduação da PUC Minas, na linha O Processo na Construção do Estado Democrático de Direito, do Grupo de Pesquisa Processualismo Constitucional Democrático e Reformas Processuais. E hoje nós vamos começar as discussões em torno da obra Rebooting Justice, More Technology, Fewer Lawyers and Future of Law, dos professores Benjamin Barton e Stephanos Baibas, no qual nós vamos tematizar essa obra que é de 2017, que é uma das referências, juntamente com outras que nós já tivemos a oportunidade de estudar no passado, o Online Justice, do professor Online Courts and Future of Justice, do professor Richard Susskind, o Digital Justice, do professor Ethan Ketch, da professora Orla Rabnovich-Ain, e agora nós iniciamos essa obra e com a apresentação do doutorando Rafael Luiz Correia. A palavra está contigo. Boa tarde a todos. Uma satisfação enorme iniciar aqui as apresentações desse seminário a respeito do livro Rebooting Justice. E a primeira coisa que chama atenção é o subtítulo do livro. Os autores chamam atenção já no subtítulo para a proposta que eles vão desenvolver ao longo da obra. Eles buscam a inserção de mais tecnologia, eles buscam retirar, pelo menos parcialmente, os advogados desse acesso à justiça. Eles veem os advogados como um entrave, em muitos casos, para o acesso à justiça. Eles propõem uma simplificação desse acesso e também eles discutem aí qual é o futuro do direito, qual é o caminho que o direito vai adotar, isso tendo como referência o sistema norte-americano. Apesar disso, apesar deles usarem como referência o sistema norte-americano, nós, pela leitura do livro, nós verificamos que, ao contrário até mesmo do que eu imaginava antes de ler o livro, o sistema norte-americano ele é muito mais próximo do brasileiro em suas mazelas do que nós imaginávamos, né? Em virtude em virtude das famílias jurídicas serem diferentes, nós acabamos não tendo tanto acesso, não tendo tanto interesse pelo estudo do direito norte-americano, que tem mudado aí nos últimos tempos. Bem, os autores, é recorrente no livro, não só nesse capítulo 1, mas nos outros capítulos, a utilização de exemplos, e alguns exemplos estarrecedores de erros, de problemas que ocorrem no sistema norte-americano, principalmente no sistema criminal norte-americano. E eles abrem o livro, abrem esse primeiro capítulo, que é uma introdução, na verdade, fazendo referência ao podcast Serial, em que, por vários episódios, foi apresentado aí um caso de um sequestro, homicídio e ocultação de cadáver de uma estudante do ensino médio, chamada Hai-Min Lee, e o seu namorado, Adnan Syed. Ele foi acusado pela prática desse crime. Na época, as evidências utilizadas pelo Estado, elas pareciam ser robustas, porque um conhecido do namorado da Hai, ele afirmou que esse ex-namorado, o Adnan, teria declarado que mataria a vítima, afirmou ainda que ele teria ajudado a enterrar o corpo, ou seja, a ocultar o cadáver. Registros de ligações telefônicas demonstravam que tanto o Adnan quanto o Jay, que era esse conhecido aí que teria ajudado a enterrar o corpo, estavam juntos na tarde do crime. O crime ocorreu em Baltimore no dia 13 de janeiro de 1999. Havia ali no processo evidências de caráter, porque os promotores alegavam que Adnan estava insatisfeito com a separação do casal e que ele seria capaz de cometer esse crime. E o Adnan não teria apresentado um álibi, ou não teria demonstrado que, após o desaparecimento dela, ele teria tentado encontrá-la. Bem,
O que chama atenção aqui nessas evidências utilizadas pelo Estado é que no sistema norte-americano, no sistema criminal, os promotores têm uma verdadeira fixação pela motivação do crime. Eles ficam o tempo inteiro buscando essa motivação e quando eles não conseguem, eles têm um suspeito, mas eles não encontram a motivação, eles acabam mirando aí a investigação para um outro suspeito, porque eles têm ali como padrão um entendimento de que sem uma motivação você não consegue a condenação e, portanto, eles acabam migrando aí para um outro suspeito que teria aí mais motivos para matar a vítima. É o que aparentemente teria ocorrido no caso, porque o Jay, que era um conhecido que teria enterrado o corpo, não há informações aí sobre a motivação do crime, e em relação ao Adnan, você teria essa motivação, já que o Adnan, ele tinha um relacionamento com a vítima anterior, parece que eles teriam terminado e ele estaria insatisfeito com isso. Bem, ao lado dessas evidências apontadas pelos autores, eles indicam também várias fraquezas, inclusive eu quis utilizar a tela aí no modo comparativo para a gente ver as evidências arroladas pelo Estado e as fraquezas que o caso tinha, para a gente ver que até num critério aí aritmético, as fraquezas do caso eram muito maiores. A primeira delas é que o Jay, ele queria culpar outra pessoa para poder minimizar a sua punição. Ele admite que ele ajudou a enterrar o cadáver, então ele poderia ali ser ao menos cúmplice em relação ao sequestro, ao homicídio. A ocultação de cadáver, ele confessou ter praticado. Então, ele poderia ser implicado no homicídio, mas ele então alega que ele não é o autor, ele busca então imputar a culpa a outra pessoa. O Jay era traficante de maconha, já tinha antecedentes, já tinha envolvimentos anteriores aí com a lei penal. Ele admitiu na polícia e perante o júri que ele já mentira outras vezes para buscar aí a impunidade, para buscar a diminuição da sua pena. Ele confessou que ajudou a enterrar o corpo. E um ponto interessantíssimo aqui do caso, um detalhe interessantíssimo, que é muito importante no caso, ele admite que ele foi ameaçado pelos detetives, e os detetives disseram que se ele não implicasse o Adnan, ou seja, que se ele não declarasse que o Adnan tinha participação no crime, ele seria processado pelo crime de homicídio. Então, o Jay deixa claro que os detetives, o delegado, teria ameaçado imputar a ele o crime de homicídio caso ele não implicasse outra pessoa, no caso o Adnan, esse ex-namorado. Então, isso é muito forte, é uma evidência, assim, aterradora, né? Você levar um caso adiante, mesmo diante dessa ameaça, essa evidência estava presente à época do julgamento, não foi algo que surgiu posteriormente. Outro ponto que chama a atenção, o caso beira o absurdo. Eu tenho certeza que a Jamila, o Igor, aí, o pessoal mais relacionado com o processo penal, quando leu aí, ficou extremamente horrorizado. Mesmo no sistema americano, em que o promotor tem um grande poder, existe uma grande abertura, o caso beira o absurdo mesmo. Em troca da confissão, o Jay fez um acordo em que ele não teria sequer a imposição da pena de prisão. Veja, ele já tinha sido condenado anteriormente por tráfico, ele tinha outros envolvimentos com a lei penal, ele tem uma participação num crime de homicídio, porque lá o conceito de cumplicidade é mais amplo, e ele faz um acordo em que ele sequer recebe pena privativa de liberdade. No ponto 7 aí que eu elenquei, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. O promotor, ele conseguiu um advogado para o Jay. A promotoria providencia um advogado particular, privado para o Jay, provavelmente já combinado aí com esse advogado, que haveria ali seria celebrado um acordo entre eles. Ao longo de toda a investigação e do processo, o Jay seguiu mudando a sua versão o tempo inteiro, e uma coisa que chama atenção aqui no texto, o texto usa até a expressão fit, ele muda a sua versão para adequar a versão do Ministério Público, o que está na moda aqui no Brasil, né? O Ministério Público faz um PowerPoint e depois busca ali alguém para adequar o depoimento ao PowerPoint. Os registros do celular, ao contrário do que o Ministério Público, os promotores alegavam, eles implicavam, na verdade, Jay, porque Jay admitiu que no dia do crime ele estava com o telefone de Adnan. Ele estava usando, eles eram conhecidos, e Adnan teria emprestado o celular para ele. Então, quem teria perambulado ali pelo local do crime com o celular teria sido o Jay, esse traficante, e não o Adnan, que acabou sendo acusado. E, por fim,
essa evidência de caráter, ela não é suficiente, o Adnan não tinha jamais sido acusado de qualquer crime, e além disso, o fato dele ter, às vezes, uma personalidade violenta, já ter se envolvido com agressões anteriores, isso não é suficiente para superar o critério probatório do direito norte-americano, né, o além da dúvida razoável, para levar à condenação. Não seria suficiente para condenar. Então, dentro desse comparativo aqui, nós percebemos que o caso, além de ser fraco, o caso tem vários vícios, a polícia, o Ministério Público, o tempo inteiro direcionando ali o seu poder, a sua autoridade, para punir o Adnan, mesmo contra as evidências. Ou seja, na prática, o que a polícia e o Ministério Público fizeram nesse caso foi fabricar evidências, porque você ameaça acusar alguém de homicídio se ele não entregar uma outra pessoa. Você consegue um advogado para que esse cara faça um acordo no sentido que o Ministério Público deseja. Enfim, o Ministério Público e a polícia o tempo inteiro construindo uma versão que não era sustentada por provas, então eles primeiro criam a versão e depois eles buscam a prova para corroborar essa versão. Eu já tive a oportunidade de falar isso quando eu apresentei o meu tema na primeira aula, que isso está relacionado ao meu tema de pesquisa, que é a visão de túnel, ou tunnel vision, lá do sistema norte-americano, que muitos autores hoje criticam o Ministério Público, porque o Ministério Público, ele vê a luz lá no fim do túnel. E ele vai em busca dessa luz, em busca desse objetivo, que é o que ele quer provar, e ele despreza tudo que está ali de um lado e de outro, porque ele já definiu aonde que ele quer chegar. E ele vai buscar apenas as evidências que levam a confirmar a sua posição e, inclusive, nesse caso, fabricando evidências. Bem, no final das contas, o Adnan foi condenado à prisão perpétua, e verificou-se posteriormente que a advogada dele teria agido, ela teria sido inepta, eles até fazem referência a ela várias vezes depois no texto, para utilizá-la como exemplo de advogada constituída, ela foi constituída, ela era contratada, mostrando que mesmo os advogados constituídos acabam cometendo aí incorreções e prejudicando os seus clientes. Ela acabou sendo excluída da ordem, e hoje o caso dele, ele já está preso há 15 anos, o caso dele se encontra aí para ser revisto em virtude dessa inépcia da defesa que foi realizada. Os autores concluem esse caso dizendo que ele é extremo, mas não é incomum. A ideia deles de utilizar esse caso é justamente para ilustrar a falência do sistema norte-americano em relação aos erros que são constantes, os erros principalmente na seara penal, em virtude dos próprios institutos do sistema, o plea bargain, por exemplo, esse poder quase que ilimitado do Ministério Público. Então, o objetivo deles, nesse primeiro momento, é ilustrar, trazer aí uma situação, como eles mesmos classificam, extrema, mas que não é incomum, para criar aí um pano de fundo onde eles vão criticar e demonstrar quais são os problemas desse sistema. A partir disso, eles fazem menção ao precedente firmado no caso Gideon versus Wainwright, e eles vão fazer referência a esse precedente, que é de 1963, até o Igor enviou um texto para o grupo relacionado ao capítulo 2 dele, mas que também tem relação aqui com o capítulo 1, um texto lá do Conjur, em que há referência a esse precedente de 1963, e numa passagem interessante lá desse texto, a referência ao Brasil, que foi o primeiro país a incluir a Defensoria Pública, a assistência judiciária, na Constituição em 1937, salvo engano, agora eu não lembro se é 34 ou 37, mas fez referência ali ao Brasil. Os Estados Unidos, posteriormente, somente em 63, acolheriam a ideia de que essa assistência jurídica, essa assistência judiciária, especificamente nos casos criminais, ela decorre diretamente da Constituição. Foi isso que ficou firmado lá no precedente, Gideon, que é um precedente extremamente famoso, eles fazem referência várias vezes ao precedente, e nesse precedente a Suprema Corte Americana declarou que todo acusado tem direito a um advogado nos casos criminais.
No capítulo 2, eles vão voltar nesse tema, demonstrando que até o século XX, você tinha a possibilidade de autorrepresentação nas cortes criminais. Bastava que uma pessoa fosse alfabetizada para poder ali, se defender de uma acusação criminal. Mas os procedimentos, as regras probatórias, os precedentes foram se tornando tão complexos que praticamente inviabilizaram o exercício do direito de defesa por alguém não formado em direito, por alguém que não tenha habilitação para exercer a advocacia. Até uma referência que eles fazem no capítulo 1º e depois voltam lá no capítulo 2º, no sentido de que antes essa advocacia, esse advogado, num caso criminal, era um luxo, e a partir do século XX, com essa complexidade, ele passa a ser uma necessidade. Eles fazem referência a esse precedente para dizer que sim, nos Estados Unidos existe ali uma regra, né, se nós podemos dizer assim, existe uma determinação de que sempre, num caso criminal, a pessoa será representada por um advogado. Contudo, eles desconstroem essa garantia, demonstrando que os advogados criminais são nomeados, ou são defensores públicos, ou atuam pro bono, eles estão extremamente sobrecarregados e eles são subfinanciados, ou seja, além de receberem uma carga de trabalho que é totalmente desproporcional, eles não têm recursos materiais mesmo para fazer uma defesa que seja compatível com a acusação. Enquanto o Ministério Público tem vários assistentes, contadores, peritos ali, a defesa criminal ela não tem tempo, nem dinheiro e nem apoio para realizar uma defesa que seja minimamente aceitável. Ou seja, é uma falácia essa ideia de que nos Estados Unidos há sim uma garantia de representação nos casos criminais, porque na prática isso não ocorre, eles não têm uma defesa efetiva e os advogados, como os próprios autores afirmam, eles correm para fazer um acordo, eles correm para conseguir ali declarar a culpa do cliente e fazerem o melhor acordo possível para já passar para o próximo caso. Eles não têm tempo de estudar, eles não têm tempo de fazer uma investigação defensiva, que é muito comum lá nos Estados Unidos em casos em que há contratação de advogados, e diante disso eles acabam tendo uma defesa que é uma defesa ineficaz, uma defesa que não chega a ser minimamente aceitável. Após... Rafael, oi. Se me permite só uma consideração, só para contextualizar que os autores, em alguma medida, eles estão inclusive dentro de um movimento muito comum, tanto no direito inglês quanto no direito americano, e que se apresenta muito próximo dessa discussão da tecnologia, que é a tendência exatamente em algum nível de uma certa defesa do cross-litigation, que é exatamente a questão da autorrepresentação, sim, que em alguma medida parte do pressuposto que não haveria cumprimento da própria garantia de defesa técnica para nós, direito constitucional advogado, lá conformidade 133, no sentido de garantir isso, e aí, inclusive, isso é um pressuposto para a própria construção do problema e do argumento que eles vão desenvolver ao longo do trabalho. Então, eu acho que é só fazer essa consideração, porque esse movimento do Process Litigation, ele, para as tendências de emprego de tecnologia no campo do processo, ele é um argumento importante na medida em que há uma tendência, exatamente como a gente vai ver ao longo da obra, e a gente já teve a oportunidade de discutir isso em outras oportunidades, há uma tendência para você criar etapas, inclusive, de autorrepresentação no campo, ou com o uso de tecnologia em detrimento das atuações técnicas convencionais. Então, essa construção e essa narrativa deles, em alguma medida, conversa com essas defesas que começam a ganhar proeminência, tanto em torno ou em defesa do process litigation, da ideia da autorrepresentação, quanto em relação ao suprimento tecnológico dessa deficiência. Sim, com certeza, observação extremamente pertinente, porque eles, mais adiante, eles vão deixar isso claro,
eles, inclusive em relação a esse precedente do Gideon, houve uma nova discussão na Suprema Corte querendo estender esse precedente para os casos civis, e os dois autores atuaram diretamente perante a Suprema Corte, defendendo que o precedente não seria aplicável aos casos civis, justamente não porque eles não querem que as pessoas tenham acesso à justiça, porque eles acham que nós devemos ter uma justiça com menos advogados, nós temos que ter ali, buscar alternativas de mediação pela tecnologia, mediação por não advogados. Eles defendem, na verdade, que os advogados, em certa medida, eles tornam mais complexo, mais demorada a resolução do problema. Então, nós vamos falar disso adiante das propostas que eles apresentam, mas é realmente dentro, inclusive do que o próprio título do livro já deixa claro, o objetivo deles é realmente menos advogados, mais tecnologia, por uma justiça mais célere, mais rápida, mais simples. E aí eles, a partir desse precedente do caso de Gideon, eles vão demonstrar o seguinte: olha, realmente, na justiça criminal existe essa garantia do advogado, mas nem por isso funcionou. Os advogados não têm recursos, eles têm um volume de trabalho muito grande e eles são subrepresentados. Eles, então, a partir, demonstrando que o fato de você ter um advogado ali não é garantia de uma justiça adequada, eles trabalham, então, eles apresentam, então, a questão na seara civil. Eles demonstram por números, são várias estatísticas aqui, que eu não vou repetir, eles demonstram que, em vários casos, em alguns casos, por exemplo, em ações de despejo, ações discutindo questões familiares, guardas de crianças, mais de 90% dos litigantes atuam em causa própria, o chamado pro se litigation. E eles, sem assistência de um advogado, eles vão atuar em vários casos, eles já demonstram o seguinte, que essa atuação em causa própria já é uma realidade. Porque os advogados são muito caros, porque não existem advogados para todos, as pessoas não podem pagar. Então, isso já é uma realidade. E essa realidade fica ainda mais cruel quando você compara uma parte assistida por advogado e uma parte que não é assistida por advogado, que nós vemos muito aqui no Brasil com os litigantes habituais, as empresas, e no meu caso mesmo, que sou membro da Advocacia Geral da União, nós nos deparamos por milhares de vezes aí, ao longo desses vários anos aí, com pessoas litigando em causa própria, e muitas vezes você vê que a causa dela é uma boa causa, mas ela não sabe demandar, ela não sabe apresentar provas, e ela acaba prejudicando a própria causa, e quando, nós vamos falar disso um pouquinho adiante aí, quando os juízes acabam literalmente saindo ali do seu local, né, do seu ponto de fala ali no processo, seu local de fala, e passam a atuar como representante da parte, que é até uma questão que eles propõem, mais adiante eu vou falar disso, e que é muito polêmica, né? Você ter o juiz ali atuando em favor de uma determinada parte. Bem, enfim, eles seguem, então, apontando aí causas dessa crise aí do sistema norte-americano, a questão de que para quem pode pagar, a justiça é eficiente, existe um direito a proteger ali, existe uma justiça a proteger os direitos, mas para quem não pode pagar, a situação é muito diferente. Eles até citam, essa frase seria do Derek Book, que foi presidente de Harvard, eles citam essa frase, e eles apontam um paradoxo. Nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, nós temos a mesma situação, a quantidade de advogados só aumenta, você tem a faculdade de Direito formando pessoas cada dia mais, e a assistência jurídica continua cara, continua inacessível, né? No Brasil, isso de uns tempos para cá, isso mudou um pouco. Você tem aí muitos advogados aí praticando a advocacia, até por valores módicos, mas ainda assim, a justiça, o serviço de um advogado não é algo tão acessível, principalmente em causas em que você não tem uma repercussão financeira, como várias dessas causas que eles elencam aqui, em que as pessoas estão discutindo custódia de filho, pessoas que não têm recursos materiais, os advogados não têm interesse de atuar nessas causas que não têm repercussão financeira. Bem, e
eles fazem uma crítica pesada aí à solução proposta, tanto pela BAR, pela Ordem dos Advogados aí dos Estados Unidos, quanto pelos estudiosos dessas questões, que apontam como solução mais advogados pagos pelo governo e a extensão desse precedente do caso Gideon para os casos civis. Ou seja, a solução seria mais advogados, mais defensores públicos, inclusive para os casos civis, a fim de que você tivesse, então, mais acesso à justiça. Eles não concordam com isso, eu vou falar disso daqui a pouquinho, com mais vagar. Eles não concordam, eles não entendem que mais advogados é igual a mais justiça, e eles defendem que nós temos que voltar os olhos para a tecnologia. Na medicina, em outras áreas, já vem sendo absorvida a tecnologia, mas um ponto que ele aponta que eu achei muito interessante e que eu concordo é que os advogados resistem à inovação. Eu acho que existe uma resistência natural do ser humano a qualquer inovação. O ser humano ele quer ficar ali na sua zona de conforto, né? E eu acho que isso é até uma coisa que foi benéfica na nossa evolução, que nos trouxe até aqui, nos fez buscar ali condições de ter uma vida melhor e assim nós avançamos. Mas ele aponta que essa resistência à inovação vem prejudicando o desenvolvimento da justiça, o desenvolvimento do acesso à justiça. E um ponto que ele indica que é muito relevante, que os autores indicam que é muito relevante, é que os advogados visam também com essa resistência, seria uma resistência nesse caso aqui, muito bem pensada, que seria evitar o avanço sobre o seu monopólio. Ou seja, os advogados não querem que existam outras formas de resolução de conflitos em que eles serão alijados, em que eles serão excluídos. Eu lembro que aqui no Brasil, quando nós tivemos a Lei 9.099 de 95, eu acho que tem aluno aí que não era nascido, mas eu lembro muito bem, cheguei a trabalhar lá como conciliador, na primeira turma de conciliadores aqui do Juizado Especial Cível, ali na Francisco Sá, do criminal também, e eu me lembro bem que houve uma resistência muito grande dos advogados, porque os advogados não queriam um procedimento em que eles pudessem ser excluídos, em que eles pudessem ser, em que eles ficariam de fora, né? Hoje, passados tantos anos aí, nós verificamos que os juizados especiais funcionam, mas eu já estou há muitos anos no juizado especial representando a AGU. Ele funciona, mas ele é uma justiça de segunda categoria. Realmente, eu não sei se pela ausência só do advogado, mas também pela forma como os processos são conduzidos, a ideia de que isso aqui é de menor complexidade, isso aqui o valor é menor, os processos acabam não recebendo a mesma atenção que processos que tramitam em outros ritos. Bem, e por fim, eles argumentam que advogados e procedimentos não são fins em si mesmos, que advogados e procedimentos se prestam a uma determinada finalidade, que eles seriam meios e que, portanto, nós não poderíamos ter essa resistência a retirar o advogado de uma determinada resolução, de um determinado conflito, tentar resolver sem o advogado, e que os procedimentos eles não precisam dessa complexidade. Ele até fala que os procedimentos, os autores falam que os procedimentos eles podem ter sido criados com a melhor das intenções para buscar mais equidade, mais justiça, ter efetivação das garantias, mas os procedimentos eles não podem ser complexos ao ponto de impedir o acesso à justiça, que é o que na visão deles está acontecendo ultimamente. Os procedimentos, ao invés de determinarem como deverá ser o acesso, como deverá ser a prestação jurisdicional, eles se transformaram num verdadeiro entrave à prestação jurisdicional. Quanto tempo eu tenho, professor? Tem um tempo limite? Pode ficar à vontade. Ah, tá. Bem, após, então, apresentar esse cenário, essa primeira parte do capítulo 1, eles apresentam esse cenário, eles até falam que essa primeira parte do livro é uma parte sombria, é uma parte que deixa a gente realmente preocupado, né, com o atual cenário, com a crise do sistema de justiça. Então, eles apresentam algumas propostas. Eu já quero deixar bem claro aqui que, como esse capítulo 1 ele é uma introdução, eu estou invadindo aí a seara de outros
outros alunos, outros colegas que vão fazer suas apresentações, porque ele acaba fazendo aí, os autores acabam apontando aí o que vai ser tratado mais adiante. Então, eu vou falar aqui de alguns pontos, inclusive, o Igor, que vai apresentar o capítulo 2, vários temas aqui do capítulo 2 são antecipados no capítulo 1. Bem, eles então apresentam aí, ainda que preliminarmente, eles vão desenvolver nos outros capítulos essas propostas, mas eles então trazem quais seriam essas propostas para tentar, eles falam, para dar um start, para tentar mudar, iniciar a mudança dessa crise que nós vivenciamos hoje na justiça criminal dos Estados Unidos e também da América como um todo, né? Eu acho que é um problema do geral aqui do Brasil, dos Estados Unidos, sem dúvida. Bem, eles então, uma das primeiras afirmações deles é que eles não concordam com essa defesa, no sentido de que mais advogados equivaleria a mais justiça. Eles não concordam com a alegação de que mais defensores públicos, mais assistência judiciária traria mais justiça. Ele até faz uma referência ao filme Feitiço do Tempo, quem não assistiu, vale a pena assistir, que trata do Dia da Marmota. E nesse filme, o protagonista ele fica preso numa cidade, ele vai cobrir um evento na cidade, é um evento de menor importância, ele é um meteorologista, e ele vai cobrir esse evento e ele acaba ficando preso no mesmo dia. Ele passa a viver o mesmo dia, vários dias seguidos. Todo dia que ele acorda, está começando o dia anterior, e assim por diante. E ele faz referência a isso para falar do constante debate entre liberais e conservadores, que nos Estados Unidos a gente poderia traduzir como democratas e republicanos. Os liberais sempre defendendo mais advogados, porque isso vai equivaler a mais justiça, mais defensores públicos, mais assistência jurídica, e os conservadores dizendo, não, já temos gastos exorbitantes com advogados públicos, com defensores públicos, nós precisamos reduzir essa verba para que as pessoas parem de litigar, busquem outras formas de litigar. E ele diz o seguinte, olha, isso é como no filme Feitiço do Tempo, você fica ali nesse ciclo, uns defendendo mais advogados, outros defendendo menos verba para essa assistência jurídica, e ele fala, olha, será que não tem uma terceira via? E eles propõem aí essa terceira via, que seria o caminho da simplificação. Como o professor falou aí, o pro-se litigation, eles dizem o seguinte, olha, nós precisamos assumir o status pro-se, nós precisamos mudar o processo, nós temos que encarar a realidade, nós precisamos considerar como regra que a pessoa vai atuar em causa própria. Nós temos que abandonar esse mito de que todo mundo vai ser assistido por um advogado, que esse advogado é um advogado capacitado, competente, porque isso é uma herança do sistema adversarial norte-americano. No sistema adversarial norte-americano, o juiz é aquele árbitro ali quase inerte e cabe às partes representadas por seus advogados a atuação. Ele diz o seguinte, olha, nós precisamos o sistema norte-americano precisa se descolar um pouco dessa visão adversarial. Não é o caso do Brasil, por exemplo. Ele até vai fazer aí mais adiante, ele vai fazer uma observação, os autores vão propor que deveria haver uma aproximação com o sistema inquisitorial, que é justamente a luta aqui no processo penal para que nós nos afastemos do sistema inquisitorial e a fala dos autores é no sentido contrário, que nós precisamos, pelo menos no sistema norte-americano, haver uma aproximação maior com o sistema inquisitorial, não deixar o processo por conta dos advogados, e sim deixar o juiz buscar a prova, o juiz tem que ter mais ativismo. É até engraçado um texto que fala de tecnologia, agora em 2020, trazer essa discussão, mas como o professor falou, uma discussão dentro de um contexto de pro-se litigation, ou seja, de mostrar que o advogado ele pode ser desnecessário em várias situações. É o juiz assumindo o protagonismo novamente. Mas é um contexto, na verdade, de perseguição do que você não tem em alguma medida. Porque, no final das contas, há uma tendência de você tentar encontrar soluções num ambiente do qual você não está, em alguma medida, vinculado a ele. Então, é muito comum
esse tipo de argumento. E como eles ainda vivenciam uma época na qual a discussão em torno do process litigation ganha cada vez mais força, e eles vão, em alguma medida, defender que você poderia oferecer uma defesa técnica, uma autorrepresentação melhor balizada pela própria tecnologia, isso, em alguma medida, seria uma opção mais, inclusive, mais barata. E aqui, mais uma vez, nós colocamos em pauta o paradigma neoliberal ao qual todos estamos imersos nele. Ou seja, a ideia de redução de custos, de promoção de um discurso retórico de eficiência, que pouco importa se ele vai ser implementado ao fim e ao cabo, porque é uma defesa de per si da eficiência, que é aquilo que a gente debateu, inclusive, salvo engano, acho que eu discuti isso, salvo engano, acho que com a Camila na aula passada. Ou seja, há um argumento retórico igual, sei lá, no liberalismo burguês falamos, vamos ter liberdade, igualdade, fraternidade. No estado de bem-estar, vamos ter inclusão. Agora vamos obter eficiência. Se a eficiência vira ou não é um dado, em alguma medida, acidental para o nosso próprio debate. Só que a vinculação com a tecnologia, em alguma medida, ela se dá para, em alguma medida, justificar que a tecnologia, em algum modo, vai suprir, vai compensar a redução dos advogados, na medida em que ter advogados em si não garante uma melhoria do sistema. E alguém aqui no Brasil poderia até dizer, olha, os autores têm uma certa razão, porque nós temos uma infinidade de advogados até a exaustão e isso não garantiu pleno acesso à justiça. E aí a gente tem que colocar em pauta em que medida que esse argumento ele tem ou não tem pertinência, e é uma reflexão, mas ao mesmo tempo em que medida que a aposta deles em um aumento da inquisitoriedade, ou de uma postura mais proeminente do juiz, vai atender à melhoria que eles próprios, em alguma medida, estão apresentando como viável. E é isso que a gente vai ter que debater ao longo da obra. E, mais uma vez, pontua aquilo que eu já expliquei para vocês e falo em todos os livros que a gente debate. Eu debato os livros e os livros são utilizados como uma base para a gente refletir em que medida que os argumentos são, primeiro, adaptáveis ao direito brasileiro, e em que medida que eles estão ou não estão corretos. Porque, como são obras de referência para esse estudo da imbricação entre o direito e a tecnologia, e são festejados, a gente precisa, em alguma medida, debater em que pontos e em que aspectos que as obras têm contribuições muito relevantes, e têm todas elas, mas em que medida que as próprias defesas deles não se adequam ao próprio horizonte que nós reputamos que vai gerar legitimidade, correção e eficiência no sentido próprio da palavra, ou seja, não eficiência simplesmente como apresentado como metavalor ou como discurso retórico para legitimar qualquer coisa, mas eficiência no sentido de alcance de uma solução que seja adequada, que traga bons resultados para os cidadãos e que não vão mitigar os próprios direitos fundamentais dos cidadãos, em especial aqui nesse momento, quando a gente coloca em pauta a própria garantia de defesa técnica. Porque o próprio precedente que você fez alusão inúmeras vezes, que a gente vai continuar debatendo no capítulo 2, o Gideon, é um precedente que exatamente problematiza a discussão em torno da defesa técnica e da necessidade da defesa técnica em face do aumento da complexidade dos sistemas jurídicos da alta modernidade, na qual nos encontramos. Ou seja, se nós temos sistemas jurídicos na alta modernidade, na qual nos vinculamos, que tem um nível de complexidade para o qual você precisa de ter uma formação mais consistente para poder se defender, e no nosso caso, para ter ampla defesa, garantido pela própria Constituição, em que medida que eu posso defender uma autorrepresentação? Mas, num sistema como o americano e o inglês, nós temos um número mais limitado de profissionais, o que torna, inclusive, essa mão de obra uma mão de obra mais inacessível e mais difícil de ser utilizada. No sistema jurídico como o brasileiro, que nós temos advogados há
a exaustão, não é por falta de mão de obra e nem por um alto custo, pelo menos por uma parcela da população. É claro que os estratos menos favorecidos no Brasil vão ter, óbvio, dificuldade de contratar qualquer mão de obra advocatícia, porque ele tem dificuldade de ter acesso a qualquer coisa, na verdade. A pessoa não tem saneamento básico, ele não vai conseguir contratar um advogado, mas aí é um problema da miserabilidade que nós vivenciamos numa determinada parcela da população. Mas seria possível mitigar isso mediante a potencialização da tecnologia, como em alguma medida a gente vai tematizar, e que, inclusive, é objeto de outras abordagens, como a própria obra do professor Richard Susskind, ou seja, em que medida que a tecnologia pode permitir algum nível de autorrepresentação, e pontue-se, nós não podemos analisar as ideias ou as propostas que, em alguma medida, já são implementadas, como o próprio livro diz, existem, nós já sabemos, possibilidades de etapas tecnológicas em algumas plataformas de ODR, etc., que suprem, que permitem conhecimento técnico sobre algumas temáticas que conseguem ser didáticas ao ponto de fornecer ao cidadão conhecimento adequado dos riscos que potencialmente ele possa vir a ter num conflito ao qual ele esteja vinculado, numa pequena questão de consumo, por exemplo. Ou seja, a gente não pode ter um comportamento de negação negativa completa, porque eu acho que seria também um rejecionismo irracional, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que verificar os limites dessa própria adoção de mecanismos tecnológicos para permitir esse tipo de implementação, que é o que a gente vai ter que debater ao longo da obra. Com relação a esse primeiro ponto do neoliberalismo, é interessante porque eles fazem referência o tempo todo a essa questão financeira, que os advogados são caros, que a formação jurídica é cara, que essa formação jurídica ela deveria ser mais barata, que uma pessoa gasta 3 anos e no mínimo $150 mil para se tornar aí, posteriormente um defensor público. Então, que isso, no sistema norte-americano, inviabilizaria, em grande medida, o acesso à justiça. E fazendo um paralelo com o Brasil, não é exatamente o mesmo que a gente vivencia aqui. O curso ele é longo, realmente, o curso de Direito, mas hoje em dia ele é muito mais acessível do que nos Estados Unidos. E um outro ponto, com relação a essa questão de poder trazer para a nossa realidade, realmente, nós temos aqui no caso brasileiro, a nossa Defensoria Pública ela realmente não consegue abarcar todos os casos, mas nós não vivemos uma situação, pelo menos não tão caótica quanto a trazida aqui pelos casos criminais nos Estados Unidos, muito porque, na minha opinião, agora nós estamos vivendo essa situação de inserção do consenso no processo penal, mas eu acho que em breve nós teremos o mesmo problema norte-americano, muito mais decorrente do poder que o Ministério Público vai ter, dessa barganha que o Ministério Público pode ofertar, do que propriamente de uma defesa mal feita. Eu já estudei esse tema no processo penal em outras disciplinas e quando eu escrevi um livro sobre audiência de custódia, e um dos grandes problemas do sistema norte-americano não é exatamente a falta de defensores, mas a falta de capacidade do defensor de atuar. Ainda que o defensor tenha tenha recursos, tenha uma possibilidade de atuação, a própria legislação impede a atuação. Até hoje, por exemplo, no estado de Nova York, não é necessário que o Ministério Público dê acesso à defesa das provas que foram colhidas. O Ministério Público ele realiza a investigação totalmente secreta e ele vai propor uma ação penal em que o sujeito sequer sabe quais são as provas que foram colhidas à la Franz Kafka. Então, você vê que atualmente você ainda tem isso no sistema norte-americano. Então, é bom ressaltar isso, que o nosso sistema tem pontos aí de ganho em relação ao sistema norte-americano. Mas, enfim, eles vão, então, propor que para casos criminais complexos e graves, os advogados deveria ter um maior número de advogados, que esses advogados deveriam ter uma remuneração igual, equiparada aí a dos promotores, e, além disso, os advogados deveriam ter um apoio investigativo, um apoio científico, forense,
para fazer uma defesa em pé de igualdade com o Ministério Público. Eu não sei se nos próximos capítulos essa questão vai ser adotada, vai ser tratada. Eu li o capítulo 2, que trata aí da parte criminal aí, que vai ser tratada adiante, mas um ponto que é muito discutido lá nos Estados Unidos e que eu não sei se os autores vão aprofundar nisso, é a questão da dificuldade que a defesa tem. A defesa, ela encontra esse óbice o tempo todo nesse poder quase sem limites do Ministério Público. Bem, e para os casos mais simples, já que para os casos mais complexos eles continuam entendendo que o advogado ele é necessário, e aí nós vamos concentrar os advogados, a Defensoria Pública, por exemplo, vai concentrar sua atividade nesses casos mais complexos, esses crimes mais graves. Ele entende, então, que os casos mais simples, que eles chamam de contravenções, aqui poderia ser aí os crimes de menor potencial ofensivo, lá do Juizado Especial Criminal, e agora até para os casos em que você admite o acordo de não persecução penal, que são crimes de média gravidade, deveriam ser adotadas alternativas mais simples e baratas, e aí eles já fazem alusão às ODRs, ou a resolução online de disputas, que já vem sendo adotada por sites especializados em comércio na internet, como o eBay. O professor Gierli já tratou desse assunto aí em vários congressos e livros, e é um campo hoje em que há muita discussão, em que há margem para muita discussão, e eles acham que um dos caminhos seria a utilização dessa resolução online de disputa, e essa resolução deveria ser tentada, a princípio, por uma mediação informatizada, como é o caso de eBay, Mercado Livre, em que você tem uma mediação feita ali entre os queixosos, entre os conflitantes, e essa mediação ela é feita seguindo parâmetros traçados aí por um algoritmo, e essa mediação, chegando a bom termo, extingue-se ali aquele conflito. Caso não haja uma solução, passa-se então para uma mediação, e é interessante que os autores fazem questão de que essa mediação seja feita por não advogados. Eu já tive a oportunidade de ir em mediação, e agora nós temos essa possibilidade, né, no Brasil, realizada por psicólogos e outros profissionais aí, assistente social, e é impressionante como eles são contaminados pelo juridiquês, eles são contaminados pelo ambiente forense, e essa mediação acaba sendo uma mediação, na prática, feita por um advogado, porque eles estão ali contaminados pelas diretrizes traçadas pelos juízes, pelas discussões que eles assistem ali entre os advogados. Então, no final das contas, essa mediação, ela não atinge o objetivo que eu acho que era o objetivo do nosso atual Código de Processo Civil, de buscar uma solução para as partes, mas uma solução sem tanta litigiosidade, uma solução em que as partes buscassem o consenso ali por elas mesmas, e nós vemos que, infelizmente, esse objetivo não foi alcançado, porque o próprio ambiente forense, ele contamina essa mediação. E eles propõem que essa mediação, por não advogados, caso ela não alcance um resultado, aí sim nós partiríamos para o sistema tradicional, ou seja, o sistema tradicional, Poder Judiciário resolvendo a questão, deveria ser a última opção, e além disso, essa opção deveria também ser alterada para que nós tivéssemos no Poder Judiciário regras mais simples, a possibilidade de autorrepresentação, para que a justiça fosse uma justiça, ele fala, os autores falam a justiça fazer uma dieta, para que ela seja mais rápida, para que ela seja mais eficaz, para que ela seja mais simples. E com o objetivo de, caso chegue ao Poder Judiciário, que essa solução possa ser encontrada com as partes se autorrepresentando e sem um procedimentalismo que acabe tornando extremamente complexo e difícil a prestação jurisdicional. Bem, além dessas propostas, eles batem muito, eles insistem muito nessa questão da formação jurídica ser mais rápida e mais barata. Eles acham que 3 anos é um tempo muito extenso, que nós deveríamos ter opções aí de paralegais, assistente jurídico. Aqui no Brasil houve até essa tentativa de criar cursos de paralegais, mas a OAB prontamente adotou providências para evitar que isso prosseguisse, né, como nós falamos,
protegendo aquele monopólio ali dos advogados, que os autores fazem referência, e eles insistem muito nessa questão. Nós teríamos que ter uma formação jurídica mais rápida, mais acessível, para que mais pessoas se formassem em direito. O que, na minha opinião, parece ser um contrassenso. Eu acho que aqui eles entram em contradição, porque eles falam na parte inicial que um dos grandes problemas, um dos grandes paradoxos, melhor dizendo, é que nós já temos advogados demais nos Estados Unidos e que continua sendo caro. Ele fala em torno de $190 para um advogado autônomo por hora. Imaginem que agora ele defende que nós temos que ter ainda mais advogados. Então, os autores entram em contradição porque eles já concluíram anteriormente que temos advogados demais nos Estados Unidos, os temos muitos aqui também no Brasil, mas ele defende que deveríamos ter ainda mais. Então, eu acho que aqui, nesse ponto aqui, essa proposta deles, ela não faz muito sentido, porque eles estão defendendo na prática que mais advogados vão transformar o sistema em um sistema melhor. Eles entram em contradição porque eles defendem a todo momento mais justiça não é igual a mais advogados. E aqui eles estão defendendo que a formação jurídica tem que ser mais rápida e mais barata, o que vai fazer com que nós tenhamos mais advogados. Então é uma contradição interna no ponto de vista dos autores. E eles defendem também, além disso, que outros profissionais poderiam ter uma atuação em atividades rotineiras ali, auxiliando os advogados, e eles dão um exemplo aí do enfermeiro em relação ao médico. Eles falam, olha, assistentes sociais, contadores, paralegais, assistentes jurídicos poderiam realizar atividades rotineiras que não fossem propriamente atividades ali específicas de advogados para auxiliar os advogados. Ele não fala dos estagiários, eu acho que lá nos Estados Unidos eles não têm muitos estagiários. Aqui no Brasil nós temos já esses assistentes jurídicos aí, que são os estagiários, que se fizerem uma greve nacional, simplesmente parariam o Judiciário, o Ministério Público, a AGU, a Defensoria Pública, porque nós já temos esses profissionais aqui no Brasil, é um jeitinho brasileiro, nós encontramos uma forma de, por um baixo custo, ter um profissional que faz ali as atividades de menor complexidade do advogado. Então, esse problema nós não temos aqui no Brasil, porque o estagiário, apesar da gente sempre brincar, é uma figura importantíssima dentro do nosso sistema jurídico. Bem, e eles, mais uma vez, eles insistem na questão de simplificação dos procedimentos e regras probatórias, como forma de basear o seu ponto de vista, que é o de que as pessoas devem litigar por elas mesmas, que elas têm que atuar em causa própria. Então, para que isso seja possível, nós teríamos que ter regras probatórias mais simples, procedimentos mais simples, para que não fosse necessário não fosse necessária a contratação de um advogado. Eles pensam, até indo aí para o último ponto aí do slide, eles defendem que a única resposta realista é diminuir a necessidade de advogados. Eles são contra esse aumento da necessidade do advogado, ou seja, você pode ter o advogado, mas que isso não seja necessário, que isso não seja imprescindível, que você possa buscar a justiça por você mesmo e que o procedimento seja simples o bastante para que isso seja possível sem haver prejuízo. Porque hoje nós sabemos, como eu já falei aqui, que nos juizados especiais você pode litigar sem assistência de um advogado, mas acaba havendo prejuízo. E eles defendem que isso deveria ser possível com a simplificação, mas sem haver prejuízo na qualidade dessa prestação jurisdicional. Um outro ponto polêmico dentro das propostas aqui dos autores é que os juízes e servidores devem auxiliar os litigantes pró si. Ou seja, os litigantes que atuam em causa própria deveriam ser auxiliados pelos juízes, pelos servidores, que deveriam instruir o que eles devem fazer. Isso já é uma realidade no juizado especial do Brasil. O juiz acaba atuando ali a favor da parte, o que é mais ou menos o que nós temos lá no processo penal, do juiz como auxiliar do Ministério Público, do juiz ali fazendo uma dobradinha com o Ministério Público para buscar a condenação do réu. E é impressionante como que esse argumento mengeriano ele perdura até os dias atuais. Sim. Com uma ótica, na verdade, com uma ótica particular, porque o Menger defendia essa possibilidade como uma forma de compensação da desigualdade
entre os sujeitos, porque ele estava querendo favorecer os pobres, no sentido de que eles não tinham o mesmo nível de defesa do que as outras pessoas. Mas era aquela ideia, ele falava textualmente que o juiz deveria advogar para a parte mais fraca. E agora isso, em alguma medida, sempre é ressuscitado, mesmo que de modo subreptício, porque a gente acaba naturalizando isso, como você falou aí no processo penal, as pessoas dizem, não, é natural, o juiz tem mais contato com o promotor e acabar fazendo uma dobradinha ali para acusação, inclusive isso é um dos grandes debates de um caso rumoroso aqui no Brasil, envolvendo figuras proeminentes, de conversas, né, por WhatsApp, Telegram e etc, entre o juiz e a acusação. Mas esse argumento é muito recorrente, ou seja, se a parte está desassistida, então o juiz deveria promover essa compensação. Alguns chamam isso aqui no Brasil de sadio protagonismo judicial, e eu sempre pontuo que se você tem uma possibilidade de que o juiz tome parte, nem sempre haverá garantia de que ele tomará parte daquela que esteja pior assistida. Por vezes ele vai auxiliar exatamente a parte que tem mais força, se ele tem a clara possibilidade de auxiliar uma das partes e quebra a sua imparcialidade de modo efetivo. Mas vamos lá. É interessante que esse sadio protagonismo ele só é sadio quando beneficia a parte que o considera sadio, né? Bem, e eles vão propor isso, e aí é o paralelo que eu queria fazer, porque isso é proposto pelo Menger, isso é proposto pelo Capelletti, e agora em 2020 nós temos essa proposição aí de que o juiz tem uma atuação mais efetiva, que as partes, tudo em nome desse acesso à justiça. Ou seja, o acesso à justiça, ele vem justificando aí há mais de um século essa defesa do protagonismo judicial. Em um momento do texto, eu vejo eles discutindo a questão estrutural, ou seja, por que nós temos um poder judiciário que ele não funciona? Por que o poder judiciário ele é lento? Isso não é discutido. O argumento é o tempo inteiro neoliberalista, no sentido de que é caro ter um advogado, os advogados, então, eles atrapalham, então nós temos que tirar o advogado do processo para resolver a questão sem o advogado, inclusive em processos criminais. Eles propõem que a pessoa deve se autorrepresentar, inclusive nas questões criminais, e eles fazem, eu acho que esse argumento também não me convence, eles fazem um paralelo com, no século XVIII, uma pessoa alfabetizada poderia se autorrepresentar, mas no século XVIII nós sequer tínhamos advogados em quantidade suficiente para que as pessoas contratassem advogados, né? E uma pessoa alfabetizada no século XVIII era algo extremamente raro também. Então esse argumento deles de que mudou muito, agora as pessoas precisam, o advogado se tornou uma necessidade, e antigamente não era assim, nós tínhamos meia dúzia de leis. Nos Estados Unidos, nem isso, porque você tinha ali os precedentes e havia uma oscilação muito grande, sequer havia um corpo uniforme de precedentes. Hoje em dia, até pelo crescimento do número de casos, o crescimento da complexidade das relações sociais, você tem um direito muito mais complexo, muito mais amplo. E realmente, para uma pessoa ser simplesmente alfabetizada e ter conhecimento desse arcabouço jurídico todo, é absolutamente impossível. Nós mesmos, que nos dedicamos aí há vários anos estudando o direito, acabamos nos especializando ali num nicho extremamente restrito do direito, porque, e ainda com deficiência, tentamos conhecer aquele campo do direito ali, porque é absolutamente impossível dominar hoje todas as questões tributárias, as questões previdenciárias, as questões do processo civil. Nós não conseguimos acompanhar sequer a legislação, né? Você tem a todo momento a legislação, portarias, esse soft law aí, essas normas infralegais o tempo inteiro sendo modificadas, e é praticamente impossível de acompanhar essa produção legislativa. Enfim, então, eles propõem aí que, mesmo nas causas criminais, deveria haver autorrepresentação, mas nós sabemos que, no final das contas, isso vai prejudicar
na minha opinião, isso vai prejudicar aquelas partes, aquelas pessoas que já são, desde longa data, os clientes preferenciais do sistema penal. Aquelas pessoas que têm o cartão VIP do sistema penal, que são os excluídos aí de todas, de acesso à educação, de acesso ao trabalho. Essas pessoas continuarão frequentando aí as cortes criminais e serão propostos acordos iníquos que eles acabarão aceitando. Nesse caso, muito pior, porque eles falam assim, olha, bem ou mal, no sistema norte-americano, o sujeito é representado por um advogado. E mesmo criticando isso, eles defendem que o sujeito deveria ser, então, processado sem o advogado, que para mim não é possível, porque se eles concordam, se os autores concordam que o sistema, com os advogados sobrecarregados e subfinanciados, o sistema é ruim, um sistema em que você não vai ter nenhuma defesa, nenhum auxílio, nenhuma consultoria, evidentemente que ele vai ser muito mais injusto, o Ministério Público vai ter muito mais poder para impor ali a sua vontade sobre aquele acusado e que, na prática, vão ser os mesmos estratos sociais que vão ser submetidos ao ius puniente. Bem, então, por fim, para encerrar aqui a minha apresentação, os autores, eles batem na tecla da simplificação. Eles defendem que essa simplificação é mais democrática na medida em que ela capacita os cidadãos a desenvolver, a resolver os próprios conflitos, ao invés de capacitar juízes e advogados. Seria uma forma de emancipação do cidadão, essa de você, por meio da tecnologia, evidentemente, que é a proposta inicial dos autores, por meio da tecnologia, você facilitasse essa atuação em causa própria, como forma de, assim, facilitar o acesso à justiça, deixando os advogados, o Poder Judiciário, o júri, o Ministério Público, apenas para aquela parcela de casos em que você tem uma complexidade alta, crimes graves, por exemplo, questões civis que envolvem direitos individuais homogêneos ou direitos coletivos, e não essas discussões individuais de despejo, questões de relações de consumo. Ele entende que essas situações, os autores entendem que essas situações deveriam ser relegadas a uma outra forma de resolução, e isso, evidentemente, passando pelo uso da tecnologia. Bem, então eram essas as minhas considerações. Ainda no capítulo 1, os autores prosseguem, na verdade, fazendo dando ali os primeiros apontamentos do que eles vão trabalhar nos capítulos seguintes, mas eu não vou entrar nesses pontos aí, porque, evidentemente, eu invadiria aí a atribuição dos demais colegas que vão tratar dos capítulos subsequentes. Eu agradeço aí ao professor Dierle pela oportunidade de, primeiro, ter contato com o texto, de fazer a apresentação, e aos colegas aí pela atenção de todos. E aqui nós começamos com uma reflexão muito relevante. Existe toda uma tendência para tentar se promover, mediante o emprego de tecnologia, a redução das demandas que devam ingressar no sistema de justiça. Ou seja, aquele movimento que em alguma medida aconteceu lá na década de 70 em torno das ADRs, que começa lá com a ideologia da harmonia, do consenso, desde a palestra do Frank Sander, passando pelo relatório do projeto Florença de Acesso à Justiça de 78, toda a ideia da consolidação do multi-door system, do sistema multiportas, da adoção de meios adequados e etc, etc. A bola da vez é a tendência de emprego de tecnologia para poder promover essa atribuição de resolução de causas de menor complexidade e utilização de tecnologia para viabilizar. No caso da DR, pelo menos no atual estado da arte no Brasil, não deu muito certo, porque, apesar de todo o fomento, aumento exponencial do número de sejusques, em 2014 nós tínhamos 300 e pouco, hoje nós temos mais de 1.000 sejusques, a taxa média de conciliação, segundo o próprio relatório do Justiça em Números 2020, se mantém em 12,5%. Varia entre 11 e pouco e 12 e pouco, ou seja, 13%. Ou seja, a potencialização desses meios, e aqui eu percebo, eu estou analisando sob a ótica do que os próprios autores estão defendendo, que é a ideia de aumento da eficiência, para além das questões que a gente vai ter que, obviamente, discutir em torno da democratização efetiva do sistema.
Ou seja, em que medida que a gente está promovendo abordagens ou criando designs de sistema de disputas hábeis a realmente promover uma melhoria do sistema, seja no âmbito preventivo para as demandas, seja no âmbito de dimensionamento das que ingressam no sistema jurídico brasileiro. Bem, então a gente precisa, em alguma medida, perceber se esse movimento em prol da tecnologia tem a potencialidade de realmente promover a redução dessa judicialização massiva. E um dos campos que ganha muita força é esse movimento que tem projeto de lei em torno da desjudicialização da execução, ou seja, a ideia que é talvez um dos temas mais festejados hoje, debatidos, em especial por conta da execução fiscal, que representa quase 40% do coeficiente dos processos que nós temos, dos 77 milhões atualmente, segundo o relatório de Justiça em Números de 2020, em trâmites no Judiciário. Em que medida que eu posso me valer dessa tecnologia para isso e para também, inclusive, promover a retirada dessas demandas do sistema através de ODR e para resolver questões de consumo, questões de menor relevância, até que ponto que isso é tanto eficiente quanto isso oferece legitimidade, correção, adequação, democraticidade no próprio dimensionamento dos conflitos. Então, a gente vai precisar, ao longo do texto, promover a reflexão acerca desses pontos para verificar em que medida que as próprias propostas dos autores, que são e que impactam de um modo muito claro o discurso jurídico brasileiro, porque essas falas ressoam a todo momento, pelo menos pelos gestores que hoje estão no âmbito, seja do CNJ e dos próprios tribunais, ou seja, a ideia de emprego de tecnologia, inclusive, seja para promover gerenciamento dos casos que já se encontram no sistema, mas que, inclusive, para criar novas vias para tentar dimensionar o problema das recuperações judiciais, o problema dos litígios de consumo, o problema das execuções, com toda essa tônica em torno da desjudicialização, em alguma medida, emprego desse tipo de tecnologia também no âmbito do processo coletivo, ou seja, a gente precisa, em alguma medida, começar a discutir em que ponto que essas propostas, nos moldes como os autores estão defendendo, para criar, inclusive, possibilidades de que as próprias partes possam promover a autorrepresentação é viável, pontuando que esse sonho para tentar criar procedimentos cíveis e penais hábeis e compreensíveis para o cidadão é algo que estava nas ordenações do reino. Ou seja, assim, nós precisamos criar a lei de um modo que o cidadão consiga se autorrepresentar e ter a compreensão completa. Estava nas ordenações. Nas primeiras ordenações que entraram em vigor no Brasil, do Reino de Portugal ainda, ou seja, então essa ideia de criar um nível de simplificação hábil a permitir que o cidadão leigo consiga promover a sua defesa num sistema de altíssima complexidade normativa, eu não sei se é bem assim. Mas isso também não pode perder de vista que tem situações que talvez potencialmente possam viabilizar isso. Basta pensar na possibilidade de você dimensionar conflitos em plataformas sobre pequenos litígios de consumo, quando dá um problema, por exemplo, numa compra que você faz num aplicativo qualquer e você entra ali na plataforma e já resolve aquela situação. E que, no final das contas, às vezes, do modo como ela é resolvida, ela acaba atendendo os seus interesses de um modo também adequado. Então, a gente precisa verificar em que medida que esse tipo de abordagem ele tem ou não possibilidade, ele está ou não em conformidade. Aí o Gabriel está se manifestando. Em que medida que ele consiga efetivamente permitir um dimensionamento adequado do sistema do ponto de vista da própria proposta democrática, que em alguma medida de processualismo democrático e de processualismo constitucional democrático, que a gente ainda... Deixa ele só fazer uma aparição aqui, que ele vai ficar feliz. Em torno do modo como a gente deve, isso mesmo, cara, pensar e refletir sobre as próximas... Então, para você. Sobre as próprias propostas que os autores, no caso, estão efetivamente apresentando. Beleza? Deixa eu só parar aqui.